Olá, cursistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Francisco Tadeu Freire e estarei trabalhando com vocês a disciplina de Introdução à Gestão de Redes Públicas de Cooperação e Ambientes Federativos. Embora o nome da disciplina seja extenso, os conceitos são muito simples e tratam sobre redes públicas de cooperação, que são grupos de pessoas ou instituições que se ajudam trocando informações, influências e aprendizado profissional. Para iniciarmos nossos estudos, vamos refletir sobre o que é a gestão ou administração dessas redes públicas de cooperação. Para os fins dessa disciplina, o termo gestão é sinônimo de administração e significa um conjunto de princípios, normas e funções que tem por objetivo ordenar os fatores de produção e controlar sua produtividade e eficiência para obter determinado resultado. Ainda, o termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos com o objetivo de alcançar metas definidas. Dessa forma, o foco da disciplina, além de apresentar os conceitos necessários para o entendimento da gestão de redes públicas de cooperação, é analisar e entender a importância da qualidade da gestão dessas redes públicas de cooperação, que hoje são imprescindíveis para a universalização da prestação de serviços públicos e para implementação e sustentação do desenvolvimento nacional e local. A ideia de gestão ou administração pode ser facilmente elucidada através de um modelo explicativo interativo, denominado PDCA. O PDCA, ou ciclo de Demme, é uma forma orientada e eficiente de gestão que pode ser aplicada a processos, pessoas, recursos, serviços e que, evidentemente, pode ser aplicada à gestão de redes e serviços públicos, como os de saúde, educação e outros, melhorando cada vez mais a qualidade desse serviço. Acompanhe nos slides. As iniciais do PDCA vêm do inglês Plan, Do, Check e Act, que traduzindo seria planejar, fazer, checar e agir. Em nossa disciplina, fizemos a adequação do PDCA para PEAC, contemplando dessa forma planejamento, execução, avaliação e controle. O PDCA é uma ferramenta que nos orienta que antes de executar qualquer tarefa ou procedimento relacionado à gestão, você deve seguir algumas etapas pré-definidas para aumentar suas chances de sucesso no empreendimento ou melhorar a qualidade da iniciativa. Ele começa com uma etapa de planejamento, que visa fornecer orientações diretivas, definir métodos, metas, técnicas e as ferramentas que serão necessárias para a execução de uma atividade ou do projeto em si. Na etapa de execução, serão necessárias atividades preparatórias para capacitar as pessoas, educando-as e treinando-as para que sejam capazes de executar o que foi planejado na etapa de planejamento. A etapa de execução gera os primeiros produtos da aplicação do PDCA. Esses produtos são os primeiros resultados, é o andamento do projeto como indicado que tudo tem sido executado da forma como foi planejado. A etapa de avaliação tem como objetivo fornecer informações para a próxima etapa, a de controle, comparando o que foi planejado e o que foi realizado, valorando os desvios encontrados e identificando as respectivas causas e até mesmo sugerindo alternativas de caminhos para o que foi planejado volte a ser executado e os produtos e resultados sejam obtidos. A última etapa é a de controle e tem caráter decisório e executivo, pois contempla atividades não somente de tomada de decisão sobre como corrigir as disfunções apontadas na etapa de avaliação. Às vezes, é o momento de rever o planejamento anterior, papel preventivo, mas também executar as ações corretivas e de melhoria. A execução contínua do ciclo PDCA tem garantido melhoria contínua nos processos de gestão de qualquer atividade, seja ela executada por uma empresa privada ou pública. Ela se apoia no planejamento prévio e execução incontrolada de atividades, e isso sempre gera sucesso. Agora partiremos para o conceito de rede. Acompanhem comigo. A rede é um arranjo organizacional, sistema organizacional, formada por um grupo de atores que se articulam ou se articulados por uma autoridade, com a finalidade de realizar objetivos complexos e inalcançáveis de forma isolada. A rede é caracterizada pela condição de autonomia das organizações e pelas relações de interdependência que estabelecem entre si. É um espaço no qual se produz uma visão compartilhada da realidade, onde se articulam diferentes tipos de recursos e se conduzem ações de forma cooperada. Essa é a fala de Miguelito, 2001. Essencialmente, uma rede envolve uma parceria entre diversas instituições, organizações públicas e privadas, que por meio de uma ideia coletiva busca atingir um objetivo comum.
Quais os atores que fazem parte de uma rede? Podemos citar governos em todas as suas esferas, sindicatos, organizações não governamentais, usuários e fornecedores e tantos outros por parte da necessidade. O foco da disciplina de redes públicas de cooperação em ambientes federativos são as redes interorganizacionais, na perspectiva da teoria das organizações, em específico as redes públicas ou redes de serviços públicos. Como exemplo, podemos citar as redes de serviços públicos de água, luz, telefone, que são exemplos mais próximos da nossa realidade. Temos também redes de escolas públicas, de hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde e muitos outros. As redes estatais são casos específicos de redes públicas, em que o serviço público é prestado apenas por organizações estatais. Para tornar mais claras as questões de redes estatais, podemos citar a Rede de Unidade de Conservação Ambiental do Instituto Chico Mendes e a Rede de Metrologia Nacional, coordenada pelo Instituto Nacional de Metrologia, INMetro, entre outras que fazem parte da estrutura do Estado. Pós-graduando, você saberia dizer por que utilizamos a denominação redes de cooperação? Escolhemos essa nomenclatura porque entendemos que o objetivo dos atores e das organizações nas redes é a busca contínua de ampliação do número de parceiros, a fim de viabilizar interesses e projetos comuns. Dessa forma, vemos a heterogeneidade entre parceiros e a busca também contínua de flexibilidade do funcionamento por meio de relações de cooperação, sem, contudo, eliminar os conflitos e a competição, ou seja, as práticas de coopetição, que é o comportamento estabelecido entre indivíduos ou organizações, no qual as relações competitivas e colaborativas se processam no mesmo tempo. Na figura apresentada, podemos perceber as forças opostas que coexistem nas redes de cooperação. Voltadas para a cooperação, você pode identificar um propósito unificador ou um objetivo comum, e as relações voluntárias, que são estabelecidas entre os participantes da rede. Do mesmo modo, analisando o espaço da competição, podemos observar ocorrendo simultaneamente forças opostas relativas não somente à independência que cada participante quer manter, mas também à exigência de vários líderes, buscando espaços de poder cada vez maiores para legitimar suas posições na rede. Para entendermos mais sobre redes públicas de cooperação, observe o quadro apresentado. Em princípio, o termo cooperação aparece para os 3 tipos de redes explicados, 2, 3 e 4, isto é, para os campos movimentos sociais, Estado, políticas públicas e produção e circulação, mas pode estar implícito em confiança e cumplicidade do campo interpessoal. As redes públicas de cooperação do campo Estado, políticas públicas podem se apresentar de forma pura ou associada com redes públicas de cooperação do campo, movimentos sociais ou do campo produção e circulação, dependendo da natureza ou dos tipos de serviços públicos que são prestados por essas organizações. É importante destacar que as redes associadas recebem permissão formal do Estado para essas parcerias. Por exemplo, a Rede Nacional de Certificação de Produtos e a Rede SUS são redes de cooperação puras, formadas por órgãos públicos das instâncias federais, estaduais e municipais. A Rede de Atendimento de Saúde do SUS pode se apresentar como uma rede de cooperação híbrida, pois a estrutura estatal permite, em instância local, a associação com redes comunitárias de produção, por exemplo, a terceira idade. Por exemplo, em outro caso, podemos ter a Rede Senai, que atua no campo produção e circulação em associação com a Rede Nacional de Certificação dos Produtos do INMetro. O ambiente federativo brasileiro, em uma perspectiva mais restrita, contempla órgãos e instituições das esferas federal, estadual e municipal. Considerando que essa nossa disciplina tem como foco a gestão operacional de redes e que trata as redes como organizações na perspectiva sistêmica, podemos entender o ambiente federativo como um sistema de nível superior. Isto é, o ambiente federativo é um sistema composto por unidades federativas ou federadas que operam de forma interdependentes para o alcance de um propósito comum, sem o qual não há governança e sustentabilidade para o referido sistema. Alunos, o que se pretende com a disciplina do curso de especialização em gestão municipal é dotar os estudantes de conhecimentos de natureza técnica e instrumental para a gestão de redes públicas de cooperação em ambiente federativo.
com particular destaque para os elementos de conteúdos relativos aos diversos mecanismos de gestão operacional das complexas relações estabelecidas interna e externamente. A efetividade das redes públicas de cooperação, isto é, a capacidade de produzir impactos desejados, a exemplo de todas as redes, varia necessariamente em função dos contextos em que estão inseridas. A descentralização pode ser entendida como uma transferência de recursos e do poder decisório de uma instância superior para unidades especialmente menores. Isso confere às unidades federativas capacidade de escolher e definir as próprias prioridades na gestão de suas ações. Na figura é abordado 4 possíveis tipos de descentralização, considerando a combinação dessas duas variáveis. Na descentralização autônoma, a unidade federada, o Estado ou o município possui todas as competências decisórias para executar a prestação de serviços sob sua responsabilidade. Exemplos que podem ilustrar esse tipo de descentralização, no caso dos municípios, são serviços públicos de limpeza urbana, iluminação pública e transporte coletivo. Na descentralização dependente, a unidade federada, o Estado ou o município possui apenas competências suplementares, pois existem regras definidas por entidades federadas de instâncias superiores. Um exemplo seria a prestação de serviços educacionais no âmbito dos municípios. Na descentralização tutelada independente, a unidade descentralizada tem todas as competências decisórias para definir como prestar os serviços públicos, mas depende, mesmo que parcialmente, de recursos oriundos de instâncias superiores do sistema federativo. Um exemplo importante é a prestação de serviços de saúde por estados e municípios no âmbito do SUS. Na descentralização tutelada, depende a autonomia da unidade federada, é mínima, com poucas competências decisórias e recursos para a prestação de serviços públicos. No sistema federativo brasileiro, esse tipo de descentralização não está previsto, portanto, os exemplos se caracterizam por eventos situacionais de mobilização, como as campanhas de combate às endemias ou ações de defesa civil. Para muitos estudiosos, a descentralização também pode ser entendida como uma estratégia que se apresenta com 2 motivações de igual importância, que são a racionalidade administrativa e a democratização. A racionalidade administrativa está relacionada à busca da eficiência na utilização de recursos e a democratização se coloca como associada a valores políticos, a exemplo da universalização da prestação de serviços públicos, da equidade no tratamento a todos os indivíduos que se relacionam com o Estado e da capacidade de controle do Estado pela sociedade. Além de definir a participação relativa de cada uma das motivações citadas, um projeto de descentralização deve considerar principalmente que os conceitos de centralização e descentralização não são conceitos e práticas excludentes, e o esforço de descentralização requer um certo grau de centralização, que deve ser definido ainda no desenho do projeto. O projeto deve considerar também quais são os níveis de cooperação e coordenação esperados face à descentralização pretendida, pois esses 3 princípios são interdependentes. A figura apresentada no slide tem como objetivo fixar nossos entendimentos até o momento. O esquema mostra a interdependência das ações de cooperação, coordenação e descentralização para sinalizar que somente o equilíbrio dinâmico entre elas é capaz de garantir a efetividade do projeto. Um exemplo seria a necessidade de esforços crescentes de coordenação como resposta a iniciativas de descentralização ou aumento do número de organizações da rede. A cooperação surge da existência de problemas comuns que, na percepção dos participantes da rede, podem ser mais bem resolvidos de forma conjunta e, conforme já abordado, é um dos pressupostos da atuação das redes interorganizacionais. A competição nas redes, por outro lado, considera que existem recursos limitados, materiais ou não, para serem usados na solução dos problemas e que cada organização da rede pode possuir projetos individuais. Considerando a coordenação como a relação dinâmica entre elementos que funcionam de modo articulado de uma totalidade ordenada, você pode concluir que essa pode ser considerada uma necessidade básica das organizações e redes como sistema, de responsabilidade de instâncias superiores, fundamental para os princípios básicos do federalismo,
da descentralização e da cooperação sejam implementados com sucesso. Como permeando todas as etapas do ciclo de gestão, apresentado na seção Conceitos e Expectativas, isto é, planejamento, a execução, a avaliação e o controle, mais crítica para a etapa da execução do ponto de vista da sociedade e da efetividade sistêmica, e um mecanismo de gestão e um processo a ser gerenciados com zelo e competência. Para o entendimento da disciplina, vocês devem procurar relacionar dois temas importantes: as demandas do desenvolvimento federativo, em seus 3 eixos básicos, as redes públicas de cooperação no ambiente federativo, como solução ou resposta a essas demandas. A primeira categoria de rede a ser analisada contempla as redes de cooperação do campo, Estado e políticas públicas, isto é, as redes estatais, foco da nossa disciplina. Para essa categoria, vamos destacar e trazer somente as informações sobre as variáveis e respectivas especificações que tratam dessa categoria de rede. Como você pode observar das variáveis especificações das redes de campo, Estado e políticas públicas, essas organizações são bastante complexas. Essas redes, em sua maioria, são diretamente associadas aos setores e sistemas de administração pública, que apresentam estruturas hierárquicas, e por esse motivo, as redes do campo, Estado e políticas públicas também se organizam com esse formato, para a prestação de serviços públicos. Essas redes são compostas por redes estatais puras, lembrando-se de que elas são formadas somente por organizações da estrutura do Estado. Existem também as redes híbridas. Essas são formadas com outros agentes que não os estatais e assumem diversos formatos por causa da intensidade de colaboração público-não público, terceiro setor, comunidades e iniciativa privada, e das capacidades de gestão das redes, o que gera modelo de atuação com diversas configurações. Dessa forma, podemos entender que as redes de estados ou de políticas públicas ou redes de cooperação campo, Estado e políticas públicas são aquelas resultantes de associações de órgãos da estrutura do Estado, nas diversas instâncias, ou dessas com organizações não estatais, devidamente autorizadas na forma da lei para a prestação de serviços públicos descentralizados ou terceirizados. Essa categoria de redes também se apresenta como uma organização bastante complexa, por causa principalmente das 3 primeiras variáveis apresentadas: atores envolvidos, caráter das relações estabelecidas e foco de atuação, mais notadamente percebido nas variáveis do eixo socioambiental do desenvolvimento federativo. Apesar do engajamento voluntário, a mobilização dos entes participantes exige uma ideia-força, ou ideia mobilizadora, que os leve a definir em conjunto um objetivo comum, a ser realizado por meio de sua articulação, com preservação da identidade natural. Por essa razão, são chamadas também de redes comunitárias ou redes de compromisso social. Os resultados dos trabalhos executados nesse tipo de redes são considerados exitosos quando contribuem para a solução de problemas sociais e ambientais que se propõem a resolver ou administrar. Redes públicas de cooperação federativa do campo, produção e circulação. Essas redes têm modelos de gestão, estruturas e modos de propriedade muito diferentes das redes públicas de cooperações anteriores, e os resultados dos impactos da ação desse tipo de rede são essencialmente percebidos no eixo técnico-econômico do desenvolvimento federativo. Considerando seu foco de atuação, essas redes, também chamadas de redes de mercados, têm características, objetivos e funcionamento bastante alinhados aos das organizações do setor produtivo privado. Bons resultados da atuação dessas redes resultam da solução de problemas relacionados à tecnologia e à economia das organizações participantes desse tipo de rede. Você deve estar se perguntando por que incluímos esse tipo de rede de cooperação que não é pública em um material que trata de gestão de redes públicas. A razão básica são porque, em primeiro lugar, essas redes podem ser formadas a partir de proposições de políticas públicas nos 3 níveis de governo, e podem ser apoiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e outros bancos de desenvolvimento local. A figura apresentada contempla a anterior, adicionando informações sobre os eixos e os tipos de redes que contribuem para o desenvolvimento federativo. Porém, é importante que você fique ciente que esse modelo esquemático, como qualquer modelo, é uma representação simplificada da realidade, que, como sempre e particularmente no mundo contemporâneo, apresenta complexidades crescentes. Bom, pessoal, essa unidade buscou trazer para você conhecimentos iniciais, mas muito importantes para a gestão de redes públicas de cooperação em ambientes federativos.
Tratamos de entendimentos importantes sobre gestão, rede de cooperações estatais e híbridas e o ambiente federativo brasileiro. Estudamos também as redes públicas e o seu papel no desenvolvimento federativo. Para tanto, procuramos entender esse tipo específico de desenvolvimento, analisando os princípios da descentralização, cooperação e coordenação. Mostramos que cada um desses princípios convive em equilíbrio dinâmico com seus opostos, centralização, competição e autonomia. Essa unidade apresentou também as características principais dos 3 tipos de redes que serão tratadas no que se refere aos seus modelos de gestão e estruturas, na unidade 2. São redes de cooperação nos campos Estado e políticas públicas, movimentos sociais e produção e circulação. Pessoal, então um prazer estar com vocês aqui ministrando essa disciplina. Espero que vocês leiam com atenção o caderno didático, tópico a tópico. Infelizmente no vídeo a gente não tem a possibilidade de estar complementando o material na sua totalidade, mas é importante que vocês, como estudantes de pós-graduação, leiam atentamente o caderno didático, participem dos fóruns e façam atividades. Até a próxima aula, um grande abraço.